primeiro tipo de pregador ou de mensageiro que eu quero falar aqui, que realmente ele atrapalha o crescimento da igreja, ele atrapalha o crescimento espiritual do povo de Deus, é o pregador palhaço. É aquele pregador que só faz piadas no culto, só brinca com a igreja, só leva a igreja a dar gargalhada, só leva a igreja a fazer chacota, tirar piada até mesmo de quem está sentado ao seu lado. Esse tipo de pregador não está na direção do Espírito Santo. Então este é o primeiro tipo de pregador, o pregador palhaço. O segundo tipo de pregador que existe muito dentro da igreja é o bajulador. É aquele pregador que não tem a mensagem de Deus, mas ele tem no seu coração algo muito distorcido sobre pregar. Então o que ele faz? Ele fica bajulando os ouvintes, ele fica bajulando as multidões, ele fica bajulando a igreja, trazendo mensagens somente de autoajuda, mensagens somente que vai inflar o ego das pessoas. Então este é o pregador bajulador. Existe também o pregador hipócrita, porque ele finge ter uma espiritualidade que ele não tem, ele finge ter um conhecimento que ele não tem, ele finge ser espiritual, ele finge ter unção, porque ele faz somente gritaria, e ele não tem o que ele finge ter. Então existe também pregadores hipócritas, que são verdadeiros artistas em cima dos altares e da internet. Pessoas que de fato não têm unção, não têm autoridade, não têm o poder de Deus, mas estão lá somente fazendo com que as pessoas acreditem que eles têm uma coisa que eles não têm. Existe também os mensageiros, os pregadores vendidos. O que isso significa? Isso significa dizer que existem pregadores que são pagos para pregar em eventos, em igrejas. Então esses pregadores não têm responsabilidade nenhuma com o céu. Eles não têm responsabilidade nenhuma com Jesus Cristo. Eles pregam somente aquilo que as lideranças que o pagaram quer que eles venham pregar. Então são pregadores vendidos, são profetas vendidos, profetas que foram comprados. Esses não têm valor nenhum diante de Deus. Existe também o pregador imundo, aquele pregador que vive no pecado, que está no pecado, que é um pregador totalmente mundano, não tem santidade, não tem temor de Deus, não respeita a igreja, não respeita o evangelho, mas ele está nos púlpitos das igrejas pregando santidade. Ele está nos púlpitos das igrejas exigindo que as pessoas sejam algo que ele de fato não é. Então veja que este é o pregador imundo, porque ele está dentro da impureza, ele está basicamente no lamaçal do pecado, está bebendo, está fumando, se prostituindo, faz um monte de coisa errada, e aí ele vai para a igreja, porque tem nome de pregador, então ele transmite mensagens que ele copia, que ele estuda, para apresentar para a igreja. E muitas igrejas não têm discernimento de Deus e acabam comendo essa comida, este alimento totalmente estragado. E existe também, para deixar bem claro aqui, que eu já vou encerrar o vídeo, existe também aquele pregador, aquele mensageiro, aquele profeta, que é exatamente o profeta de Deus, o pregador que Deus de fato levantou. Esse pregador, este profeta, ele prega e entrega a mensagem que Deus lhe deu. E isso requer muito temor a Deus e muito respeito a Jesus, porque não é fácil ser um pregador que Deus realmente quer que a pessoa seja. Não é fácil ser um profeta de Deus. Nos tempos que vivemos, na verdade, já nos tempos passados não era fácil ser profeta. Então veja que o profeta e o pregador verdadeiro, ele prega o que Deus manda pregar. Ele faz o que Deus manda fazer. E isto que acontece? Acontece que
Esse pregador, ele paga um alto preço, ele é perseguido, ele é humilhado, ele é injuriado, ele é caluniado. Esse pregador, que de fato foi Deus que o levantou, ele faz o que Deus quer que ele faça, ele paga um preço muito grande por ser usado por Deus, por estar na graça, por estar na unção, por estar no poder do Espírito Santo. Este pregador, ele anda na santidade e no temor de Deus, mas ele é tido como um falso profeta, porque a maioria não o aceita. Muitas igrejas não o aceitam. Por quê? Porque ele vai entregar aquilo que Deus está mandando ele entregar. E toda vez que Deus manda um profeta, um pregador, entregar aquilo que Deus dá, isso abala, choca a igreja, porque a verdade vem à tona. Os pecados vêm à tona, as carnalidades vêm à tona, as imoralidades vêm à tona. E nós sabemos que tem muitos líderes que não querem que isso aconteça, porque acaba desmascarando eles e eles acabam perdendo dinheiro. Então este é o verdadeiro profeta, o verdadeiro mensageiro, o verdadeiro pregador do Evangelho. Veja vários perfis de pregador, vários perfis de mensageiros, vários perfis de profeta, e somente um é o diferenciado de todos os demais. Eu deixo essa pergunta aqui nesse vídeo: qual desses mensageiros você tem sido? Qual desses pregadores você tem sido? Qual desses profetas você tem sido? Reflita entre você e Deus. Que Deus te abençoe.